Você sente dores no peito, ardência, muitas vezes você já acordou ou no meio da noite já pensou assim: "O que está acontecendo? Será que vai acontecer alguma coisa?" Aquelas pontadas que dá no peito da gente assim, ó, dá umas pontadas parecendo que parece uma pessoa tá com uma agulha de dentro para fora. E aí você vai no médico, e aí faz eletrocardiograma, faz esteira, ressonância, tira sangue e faz um monte de exame. E aí, na hora que sai o exame, o médico fala: seu coração tá sensacional, tá tudo ok, tá tudo em ordem. Mas você sai de lá, tá em casa, você tá despreocupado porque seu coração tá bom, mas ao mesmo tempo aquela ardência no peito, aquela dor no peito, aquelas pontadas continuam. E eu vou falar para você que isso aconteceu comigo durante 4 anos. E agora eu consegui, graças ao nosso Senhor Jesus, as técnicas que vai te ajudar. O que que eu fiz para que eu sentisse e que eu sinta a paz dentro do meu peito? Sabe aquela paz, você olhar assim e falar assim, tá tudo, até o barulho, tudo calmo. Acompanhe esse vídeo que eu vou explicar para você tudo. O que aconteceu comigo vai acontecer com você também. Eu sou Carlos Antônio Silva, sou fundador da Carlinhos Imobiliário, presidente da Ascomig, aqui em Minas Gerais, e eu gosto de transmitir a palavra de Deus junto com ciência e também para empreendedores, pessoas que gostam de empreender, para você que gosta aí de ter um negócio próprio. E eu gosto de colocar a palavra de Deus no nosso negócio, porque eu creio que o empreendedor é uma pessoa que trabalha muito, mas muito com a mente, e uma das principais causas do empreendedor é a ansiedade. E a ansiedade ataca muito essa classe brasileira, essa classe mundial. Bom, só para iniciar aqui, são várias situações que fazem com que o nosso peito fique ardente. E eu procurei muito com de todo tipo de especialista que você pode imaginar. Já fiz angiografia, já procurei todos os tipos de médico, neurologista, médico da cabeça, e isso estava rondando muito para mim. E eu orava e eu pedia muito a Deus, oh Deus, eu não quero nada, eu só quero paz. Porque não adianta nada eu ter tudo e eu tava tudo bem, minha vida estava ótima, financeiramente, família, tudo correndo nos conformes. Mas o que acontecia é que meu coração não parava, meu peito não parava de arder. E eu ficava assim, mas eu não tô ansioso. E as pessoas e os médicos falavam, alguns falavam que era ansiedade, dava ansiolítico e alguns remédios. Eu tomava, parava um pouquinho, mas depois continuava. E aí eu comecei a orar muito mais a Deus, comecei a orar a Deus, comecei a pegar a palavra e ouvir a palavra durante o dia e ouvir a música, até que eu comecei a estudar muito sobre todas as coisas da ciência. E aí um dia eu vi uma matéria em que algumas universidades estavam tentando descobrir por que se Deus existia através das orações das pessoas. E isso é científico, então eu achei bem legal e eu entendi o seguinte. O que que eu entendi? Pegando a matéria deles. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então ele é a nossa conexão com Deus, principalmente no nosso cérebro, onde nós temos uma glândula pineal, que é uma anteninha que a gente tem no nosso cérebro. E o nosso corpo, ele é desgastado exatamente pelos processados, comida que a gente come, o tempo, o que a gente vê, principalmente o que a gente escuta.
E isso atinge nós por dentro e muitas vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo lá dentro do nosso subconsciente. Porque o nosso consciente a gente consegue entender tudo. Não, eu tô bem, o que está acontecendo? Tô ótimo. Mas aí o subconsciente é algo que a gente não consegue penetrá-lo, assim, que você não consegue entender o que ele tá vendo ali. E aí eu estudei sobre respiração, jejum, oração, estudei sobre adoração, tudo isso pegando ciência e a palavra. E, e eu falei, gente, eu não tenho nada a perder. E aí eu comecei a entender, por exemplo, as coisas que a gente vê e as coisas que a gente escuta também. Então, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Para não ficar algo muito extenso, eu vou explicar para você primeiro a técnica da respiração e depois eu vou fazendo tema por tema para você entender o que ela vai modificar na sua vida. Porque hoje, depois de quase 5 anos, vivendo aquela turbulência dentro de mim, eu consegui, já faz alguns meses já, que eu durmo tranquilamente, que eu sinto paz, que eu ando em paz. E foi tudo graças a essa nova posição que eu tomei na minha vida. Então, eu vou falar sobre respiração. A respiração, por exemplo, vou te ensinar você uma técnica bem simples, quando você acorda e quando você deita, ou até quando você está durante o dia, que é respirar 5 segundos, inspiração, quando você faz para dentro. Eu vou até fazer aqui, ó. Você mantém um pouco reto. Ou então de manhã, até em pé dá certo. Quando eu tô andando, dá certo também. E eu faço 5 segundos e inspiro, que é soltar 6 segundos. Soltei. Chegou um tempo que eu tava tão treinado, que aí quando eu tava inspirando, eu já, na minha cabeça, eu já puxava as coisas boas, que é ter a mente de Cristo, prosperidade na minha vida. O amor de Deus me alcança. A graça de Deus está sobre mim. E quando você inspira, quando você expira, aí você solta as coisas ruins. Medo, depressão, preocupações, angústia. E aí você vai soltando e eu falando. Ou soltando e falando pela mente. E o que acontece com isso? Quando você, isso cientificamente é comprovado que quando você inspira, soltando ar lentamente, ela ativa o nosso nervo vago, que muitas vezes está desligado. E quando ele está desligado, você respira, ele fica muito rápido. Então, se você percebe isso, às vezes você nem está sabendo, porque a gente está tão acostumado no dia a dia, andando. E quando você respira assim, treina, e é 5 minutos só, é muito pouco. 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite. Você já começa a trabalhar o seu nervo vago. O que é o nervo vago? O nervo fica aqui na garganta, aqui, e ele chama vago porque ele vaga, ele distribui para todos os outros órgãos, pulmão, coração, as veias, tudo mais. Só isso, essa primeira etapa, além de orar, né, orar bastante, isso já vai começar a te acalmar. Só que isso, gente, não vai ser da noite para o dia. Demorou pelo menos 2 meses, ou pelo menos 21 dias se você ficar bem concentrado. E quando você começa a fazer a respiração, o começo é muito difícil, porque a mente da gente está toda descalibrada. Você não consegue concentrar em nada, você não consegue contar. Então você tem que ir e vai, e ir e vai, e persiste. Porque você vai, te garanto para você que você vai começar a sentir diferenças nessas dores do peito. As outras coisas que eu vou passar isso por completo depois. A oração, ela 20 minutos por dia, ela muda a sua massa cinzenta, tá? Eu vou passar tudo completo também nos próximos vídeos. O jejum,
muda, trabalha o nosso organismo. Você já ouviu em autofagia? Ah, eu não consigo ficar sem comer. Tem vários jeitos de você começar a fazer o jejum e dá pra você fazer, tá? O que você vê, por exemplo, se você ficar vendo muita notícia ruim, você sonha, eu sonhava só com coisa ruim, sonhava que tava quebrando, sonhava que tava falindo, sonhava que tava se separando, que os inimigos estavam perto de mim, aquela coisa horrível. E, e o que você ouve também. Ah, tem muito megahertz em música que ativa nossos nervos centrais e que faz o nosso humor se modificar. E, e você pode ter certeza que tudo isso eu comecei, não foi de uma hora para outra, foi um de cada vez, um de cada vez, até chegar ao ponto que eu já estou hoje. Agora eu vou trabalhar na visão, que é esses negócios de ver, porque redes sociais passa muita coisa ruim, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. E você pode pesquisar mais sobre esse assunto, que eu tenho certeza que sua dor no peito vai passar, vai acabar toda. E para terminar, eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por você, para você conseguir seus objetivos. Senhor Deus e Pai, eu oro a Ti para o Senhor abençoar, para o Senhor dar sabedoria para as pessoas que estão vendo esse vídeo, para que elas comecem a praticar toda dor no peito, essa ansiedade que faz o nosso peito arder, que faz o nosso coração parecendo que vai ser um infarto. Eu oro a Ti, Pai, para o Senhor eliminar toda essa dor, para que eles venham ter sabedoria, para ter que ter a prática, que as práticas venham chegar até a conexão com o Senhor. E eu abençoo a vida deles, a vida de todos nós. E que cada vez mais a gente venha se conectar com o Senhor, que a Tua presença esteja sobre nossas vidas, que a Tua graça esteja sobre nós, e que nesse dia seja um dia abençoado na vida de cada um, em nome de Jesus. Compartilha, curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você ama, e eu tenho certeza que boas coisas estão acontecendo em nossas vidas.